Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos, a evolução dos metais. Boa noite, eu sou Guilherme Macalossi, está começando aqui na RDC TV mais uma edição do Cruzando as Conversas, o seu programa de debates noturnos, sempre após o Dois Toques. Você em casa nos acompanha pelos canais 24 e 524 da NET, e também pelas redes sociais, no nosso Facebook, no YouTube, no Twitter, no Instagram. Não deixe de mandar a sua mensagem no chat, no nosso live stream e também pelo WhatsApp que está aparecendo na sua tela neste momento, 9993398894. Repetindo, 9993398894. Mande a sua mensagem, a sua opinião, a sua provocação, sempre todas elas são bem-vindas. Hoje, o Cruzando as Conversas faz uma entrevista especial com a presidente da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, Mônica Leal. Mônica, seja muito bem-vinda. Boa noite. Boa noite, obrigada pelo convite. Quero cumprimentar os colegas de mesa. Sempre é muito produtivo estar aqui e compartilhar com os telespectadores essas informações que muitas vezes ficam só nos bastidores, né? É isso aí. Mônica Leal é a nossa convidada de hoje para essa entrevista e no programa também teremos a participação como entrevistadores, junto comigo, também o diretor, sócio-diretor do Instituto Métodos, Jefferson Jacques, e também o jornalista e produtor aqui da RDC, Matheus Leal, que não é parente da Pois Mônica. é, eu ia até mexer com ele, não é meu parente, viu? Não, tudo bem. Antes de nós entrarmos na pauta, corre nesse momento no Congresso Nacional a discussão sobre a MP da Liberdade Econômica. Na semana passada nós recebemos aqui no programa o deputado Jerônimo Gergen, que é o relator dessa importante medida que está sendo debatida agora no Congresso. Mas eu não posso deixar de me impressionar com o fato do PSOL ter entrado em obstrução para impedir a votação do texto. O que esse pessoal é a favor da obstrução econômica? Ou eles são a favor apenas da liberdade do Marcelo Freixo frequentar o Copacabana Palace? Isso vai contra os interesses dos micro e pequenos empreendedores, que são os grandes responsáveis pela geração da maioria dos empregos no país. E contra a MP da Liberdade Econômica, por minúcias ridículas, é estimular a crise em que nós estamos inseridos. Esperamos que o Congresso tenha uma resposta maiúscula e que aprove o texto, que é de fundamental importância para a construção de um ambiente de crescimento sustentável para o nosso país. Mônica, Muito MP bem, da assina Liberdade Econômica, a senhora embaixo. apoia? Mas totalmente, nosso vereador Ricardo Gomes está em Brasília. Verdade. Estava lá apoiando. E tu falasse muito bem, é fundamental para o crescimento do nosso país. O pequeno, o médio empreendedor, ele tem que ser apoiado, incentivado. Nós estamos vivendo um momento de desemprego em alta. Nós falávamos isso aqui no intervalo. É a grande preocupação de todos. Então, parabéns, gostei do editorial. Foi rápido. Foi rápido, Importante. objetivo, modelo militar, parabéns. É verdade, a senhora que é filha de militar. Pois bem, vamos entrar aqui nos assuntos relativos à Câmara Municipal. E há um projeto em nível municipal de MP Sim. de liberdade econômica, né? Também. Que é do Ricardo Gomes. Ricardo se não me engano, Gomes, né? sim. Muito bem. Vereadora, vamos começar sobre a grande polêmica do momento, IPTU. Ah, pois então. Hoje saiu uma matéria na Zero Hora, tenho que mencionar, eu li antes do programa chegar aqui, antes da senhora chegar, tive que ler, e houve, segundo a matéria, um bate-boca da senhora com outros integrantes da Câmara de Vereadores. Qual que é o clima Tu lá? é bem na informado, discussão? né? Eu cheguei aqui Eu direto. tenho a assinatura da Zero Hora. Não, mas é Eu que recebo as notificações pelo aplicativo. eu estava na reunião do diretório do partido, vim direto da reunião para a RDC, então realmente eu só soube da matéria online, né? Saiu agora há pouco. Saiu agora há pouco, tá? Mas é que uma jornalista da Zero Hora me ligou para saber do ocorrido. Eu logo no início fiquei meio atrapalhada, não entendi o que aconteceu. Não, é porque eu recebi a informação de que a senhora e um vereador discutiram no grupo dos vereadores, tá?
A gente fala muita Tem coisa. X nome nesse grupo, hein? É, Que foi tem. alguém dali que vazou a informação. A gente fala muita coisa, eu na hora não conseguia lembrar bem. Eu disse, bom, se tu tem essa informação, não, eu tenho, então tu me diz o que é para mim confirmar, se é mais fácil ela me dizer, porque tu imagina quantos grupos tu tem, quantas pessoas tu fala, né? É muito dinâmico a coisa. Aí ela realmente colocou que teria recebido de alguém, me falou que printaram e enviaram para ela, enfim, que teria acontecido uma discussão entre eu e o vereador Walter Neigelstein. Tá? E eu confirmei, realmente, houve uma escaramuça. Olha, na verdade, Mas as pessoas... pessoal ou virtual? É que o que tá, eu acho que para explicar isso tem que entrar na polêmica, né, não digo do dia, porque isso tem se tornado já dias, a questão do IPTU. Sim, é o grande assunto. É o assunto que gerou toda essa É o desavença. assunto. Bem, vejam, eu sou presidente da Câmara de Vereadores da capital do Rio Grande do Sul. Tá? Eu tenho o real peso da minha responsabilidade. Eu não sou vereadora, não sou presidente de um partido lá, de um governo, eu sou de todos os vereadores. Eu tenho um regimento, que é a lei. Eu cumpro leis, eu respeito e cumpro até o estatuto do meu condomínio. Se diz não colocar cadeiras, malas, o que for, na garagem, né? Eu não coloco. Eu sou filha orgulhosa de militar, eu respeito a lei na íntegra. Ora, o regimento é a lei maior. Eu sou a presidente, tá? É óbvio que eu vou cumprir. Me entra um pedido de renovação de votação de um vereador, vereadora Delicel. Tá? Eu recebo o pedido e envio para a Procuradoria da Casa. Nada mais certo do que isso, é um órgão técnico, não é político. Tá? O procurador vai analisar e dar o seu parecer. Foi o que ele fez. Eu enviei antes do recesso. E esse parecer dizia que era, sim, possível conceder, né, a renovação de votação. Eu enviei para a CCJ, para ter outro parecer, reforçar na minha cabeça, né, digamos, se está certo o procurador ou se não está, enfim... está lá na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça. Qual é a casualidade disso tudo? Quem é o presidente da CCJ? Ricardo Gomes, do Partido Progressista. Quem é a presidente da Câmara? Mônica Leal, do Partido Progressista. Ninguém combinou, essas coisas aconteceram. O Ricardo e eu... Então não é, como parece que foi falado, corpo mole da senhora para tratar da questão. Não, porque regramento, é real. regramento e seguindo aí o que está estabelecido. No parlamento, o regimento é a lei. E quando acontece que isso não agradou ao governo, tá? Eu sinto muito. Eu só tenho que agradar a minha consciência. Eu não posso querer agradar ninguém, nem eleitores nessa hora. Eu tenho que cumprir o regimento, que é a lei maior. Bom, o que aconteceu? O vereador Mauro Pinheiro, que é o líder do governo, né, não queria que este requerimento de renovação de votação fosse para a CCJ. Só que foi. Ele gostaria que fosse, então, votado no plenário. De uma vez. De uma vez. Mas não pode, agora está lá. Mas por que ele queria que fosse votado no plenário? Ele achava que isso passaria com mais facilidade? Não, é porque existe o tempo, a noventena, tudo isso tem que ocorrer dentro de um tempo para que o IPTU seja cobrado ainda este ano. E eles querem o valor o mais rápido possível. Exatamente, é o que parece agora, né? Então, eu expliquei que não faria isso. Que se eu enviei para a CCJ, vai vir de lá o parecer. É uma segurança que eu tenho. Jurídica de dois órgãos, um técnico, né, e o outro formado exatamente para isso. Não sofrer um questionamento jurídico. Eu não posso, de forma alguma. Mas ocorre que, nesse tempo, né, o vereador líder do governo acusa a presidente, frontalmente, de
não querer decidir. A frase que ele diz, não, a presidente ficou todo esse tempo com... Mas qual seria o seu poder decisório nesse caso, segundo ele? Ele disse que ficou comigo o processo. Tá? Eu queria questionar isso. Importante para explicar. O projeto foi votado no dia 30 de abril. Sim. E o líder do governo está questionando a demora de pareceres para que o projeto, então, essa nova votação acontecesse, porque o prefeito Marquesan tem até o dia 27 de setembro para sancionar ou não, para que seja cobrado em 2020 esse reajuste. Do dia 30, o vereador encaminhou logo em seguida esse pedido, porque o regimento, como a senhora mesmo disse, prevê que uma diferença de 3 votos pode ser solicitado o requerimento de nova votação. O questionamento da liderança, e eu estava acompanhando isso hoje à tarde para até me preparar para a entrevista, é quanto a isso, essa demora nos trâmites, de passar pela Procuradoria, encaminhar para a CCJ para que os trâmites com o relator acontecessem. É que nesse meio... Bom, primeiro deixa eu explicar o tempo. Tu disseste que foi em 30 de abril foi votado. 30 de abril, veja bem. Em 28 de junho, 28 de junho, a Fazenda e a diretoria legislativa estavam tratando da redação final. 28 de junho. Não houve tempo nenhum comigo. Quando saiu de lá, que veio para a presidente, eu enviei para a Procuradoria-Geral. Procuradoria da Câmara. Então, isto é uma mentira que eu tenho como comprovar através de toda a cronologia dos fatos ali, e-mails da Fazenda, protocolo, falando com... Isso tudo eu tenho pastas e pastas, eu não vou me aventurar a... Imagina, primeiro que não é o meu feitio, chegaram a citar, o PP estaria de revanche, porque está se indispondo, está com brigas com o governo. Não existe a menor possibilidade. Eu presido uma casa como a Câmara da capital, como é que eu vou fazer alguma coisa, sentar em cima? A senhora, aberração, como presidente da Câmara, teria poder de, ao receber essa solicitação do vereador Adelicel, simplesmente engavetá-lo ou não? Não, eu poderia... Como acontece no Congresso Nacional, lá que os presidentes têm poder monocrático. Eu poderia não decidir por mim, enfim, de não permitir a renovação da votação. Mas eu não faria uma coisa dessa de forma alguma. Eu tenho lá um procurador que ele está exatamente para orientar os atos da presidência. Eu tenho uma comissão de Constituição e Justiça que é para isso. Então, eu agi da forma mais transparente, mais correta, e tanto que ninguém tem dúvida sobre isso. Tá? Nem mesmo o líder questiona isso, porque existe aqui, regimento da Câmara de Porto Alegre. Não existe possibilidade de fazer o contrário. Aí, mas vem aquele lado, não, porque demorou, porque ficou. Não ficou, está ali. O tempo político que a prefeitura, que o executivo quer, ele quer mais celeridade do que o tempo jurídico exige. Que, na verdade, esse projeto do IPTU foram pedidos 2 vezes já, regime de urgência por parte do prefeito. Retirado esse pedido de urgência. Depois entrou essa questão da renovação de votação, também houve uma solicitação do Mauro Zacher, que ele pediu, que foi nas mesmas bases, que eu tive que consultar de novo a Procuradoria da Casa, porque havia uma situação semelhante. Então, é um processo recheado de complicações ali que tu não pode fazer. Não, a presidente não quer. Manda lá para o prefeito, eu indefiro o vereador Adeli, o teu pedido e vai para o prefeito. Não é assim que funciona. Sim. As coisas têm um rito, elas obedecem rigorosamente, pelo menos para mim. Eu tenho que ter a tranquilidade de saber que eu fiz tudo o que manda o vereadora, com base no seu conhecimento do regimento, quanto tempo pode demorar até que o rito seja cumprido? Não, nesse momento está na CCJ. E aí é importante contar, porque houve episódios muito, assim, até tragicômicos, porque o líder do governo, muito exaltado, numa reunião, partiu para discussão com o presidente da CCJ e o Ricardo Gomes, querendo que, na verdade, que o processo não ficasse ali, que fosse logo para votação. Não se pode fazer isso, tu faz tudo com aconselhamento da diretoria legislativa, não é possível. E
O presidente da CCJ, da Comissão, na TV e no rádio, a gente não deve falar siglas, né, para a pessoa entender. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, ele achou correto, em vez de ele escolher um relator, ele sortear um relator na frente de outras pessoas, enfim. Isso aí está previsto? Isso tem precedente? Não, ele pode fazer, pode. pode fazer por uma questão até de deixar bem transparente o processo. Então, ele pediu no microfone uma parte que eu suspendesse por alguns minutos, segundos, a sessão para que ele procedesse nesse sorteio e solicitou, inclusive... E participaram do sorteio todos os membros da comissão. CCJ e o diretor legislativo. Ele convidou todos, na verdade. Né? Ele foi na sala ao lado, Adel Carvalho, no salão, e aí começaram os embates. O primeiro questionamento com a presidente: como é que pode suspender uma sessão para um sorteio desse? Eu fui claro, olha, aqui a gente suspende, a sessão é comum, até para as despedidas. Quando vem alguém, suspendo a sessão por alguns segundos, se tu olhar a televisão, tu vai ver isso. Então, nada mais justo do que conceder, né, atender um pedido do vereador nesse sentido. E foi tudo muito transparente. O relator que foi sorteado foi o vereador Márcio Binzeli. Ele tem... Qual que é a postura do vereador? Pois é, o vereador... Ele é independente, ele é governista ou oposicionista? Não, eu acredito que ele... Ele votou contra o aumento do IPTU, Eu não estava, se eu não me porque engano. eu estava na prefeitura como prefeito em exercício. Eu não sei como é que ele votou. Mas ele tem, no total, 12 dias. 6 dias, depois mais 6, para dar o parecer. Tá? Então... Além deste prazo, tem outro que ele pode cumprir pelo regimento e o projeto ainda tem chance de ser votado até o dia 27 de setembro? Eu acredito que tem toda a chance. Porque essa é a principal discussão agora recente, né? Quanto aos prazos e a importância que o líder do governo e o governo têm em votar até o dia 27. Porque primeiro houve a discussão de que a presidente tinha que decidir de acordo com como o governo achava. Tá? Aí eu disse que ninguém ia me patrolar, que eu ia seguir o regimento da casa. Tá? Então, cumprida essa confusão que tentaram fazer, depois veio a questão de não enviar o requerimento para a Comissão de Constituição e Justiça. Depois desse embate, agora é o tempo, que estão preocupados com o tempo, que o tempo não pode acontecer de não ser o tempo hábil para entrar para esse ano ainda. Então, eu acredito que pode sim, porque o vereador Márcio Binzeli, ele tem esses 12 dias, já está correndo esse tempo, tá? Então ele vai fazer o parecer, e aí o procedimento ali na comissão, aceito ou não aceito, pode acontecer de não concordarem, ter um embate, dar para outra pessoa, mas não mais que 6 dias de novo, então tem tempo. Aproveitando, falando sobre polêmica, o PP e o PSDB nos últimos dias têm sido os principais anfitriões dessas polêmicas. O meu questionamento é quanto à relação do Legislativo e o Executivo. A senhora, quando assumiu a presidência, disse que ia ter uma relação bem amigável com o Executivo em projetos que seriam de bens para a comunidade, mas que votaria de acordo com a senhora, não só de acordo com o prefeito e com a prefeitura. A minha pergunta é, toda essa polêmica de semanas, a senhora teve alguma conversa com o prefeito ou com alguma outra liderança que tentou articular essa votação, ou não houve esse tipo de conversa? Não, conversas... Fazer um adendo à pergunta do Matheus. A senhora sente que o Executivo tentou se impor ao Legislativo nesses últimos dias em relação a isso? Não, é uma coisa tipo patrolar, né? Isso eu senti, e eu senti muito mais do que isso. Algo que quando tu sofre na pele, tu compreende que existe um machismo muito grande. E O prefeito é machista? Eu não falei com o prefeito sobre o IPTU nesses dias, mas a forma como o líder do governo se dirige à presidente nessa questão do IPTU, e outros vereadores, como tu iniciasse falando dessa questão da entrevista que tu leu, o próprio vereador Walter Neigasten, que é completamente desrespeitosa, porque
É uma forma, eles não falam com um vereador homem do jeito que falam comigo. É só tu pegar as gravações, eu tenho todas as degravações, todas as falas do vereador Mauro Pinheiro estão degravadas e enviadas para o meu advogado para fazer uma análise. Porque Você vai processá-lo? eu não sou advogada. Eu não sou advogada, eu enviei as entrevistas do vereador Mauro Pinheiro, que é líder do governo, estou falando do vereador Mauro Pinheiro, onde ele me chama de inconsequente, irresponsável, onde ele diz que as atitudes da presidente está beirando a improbidade administrativa. A comissão de ética pode ser acionada nesse caso? Pode ser acionada. Então, isso é uma forma completamente machista, porque quando ele fala com o vereador Ricardo Gomes, ele e o vereador Walter Nagelstein começam assim: meu amigo, sabe que o vereador, eu admiro muito o seu trabalho. Eles mudam o trato porque a senhora é mulher. Não, a gente está vendo isso agora. Nos seus vários anos, eu não sei há quantos anos a senhora é vereadora, mas a senhora tem É experiência. meu terceiro mandato, sendo que é o primeiro 12 titular. anos, Né? então. Tá. Bom, A senhora já tinha sentido este nível de Não, nunca. agressividade? Nunca. E é uma coisa assim, ó, eu não acreditava, a não ser passando por isso, como eu estou vendo. Né? E é muito fácil de compartilhar, de mostrar, através das entrevistas que o líder do governo ele concede. E por que eles chegaram a esse tom com a senhora? Houve uma escalada? Não, é porque, na verdade... Eles se colocaram nessa posição agressiva em relação a você, em virtude, talvez, do fato de você não ter, durante o período em que está à frente da Câmara de Vereadores, baixado a cabeça ou se alinhado imediatamente às proposituras do governo? A questão toda... Tem alguma motivação de cunho a questão, político, o projeto... ou é pessoal mesmo, vereador? Não. A questão toda é tu não atuar conforme o governo quer. Por exemplo, o IPTU, como é que eles queriam? Que fosse indeferido... Sim, mas houve um pedido de renovação de votação. E aí tu tem que analisar, entendeu? Que uma coisa que tem que ficar claro é que ninguém está discutindo o voto ou o projeto do IPTU. Nós estamos discutindo todo o tempo um pedido de renovação de votação. E eu acredito até que, se fosse votado, o governo ganharia. Ele tem a maioria. A diferença na votação inicial foi muito eu grande. não entendo por quê. Na minha opinião, tu quer saber bem, eles se perderam. Nessa confusão que eles fizeram. Vamos lá, Ricardo Gomes votou contra e era contra a renovação de votação. Qual seria o parecer que o Ricardo daria? Pela lógica, vamos ver. Seria contra a renovação da votação. Claro. Qual foi o parecer do procurador? A favor da renovação. Aí fizeram toda essa confusão, o Ricardo não quis mais dar o parecer. Ele se sentiu mal na história toda. Passa, sorteia, dá para um relator. Passa pela capacidade do governo de dialogar com o parlamento? Claro que passa. Ocorre que na cabeça do prefeito, o legislativo tem que ser o cordeirinho do executivo. Isso não existe. O legislativo é um poder autônomo e independente. É a primeira vez na minha vida, e olha que eu sou filha de político, vocês conhecem Pedro Américo Leal, eu venho desde essa época, nunca eu vi um governante tratar o legislativo desta maneira. E não sou eu que estou dizendo desde o início. Com desprezo, com desdém, entendeu? Assim... Mas, vereadora, até este fato específico da Câmara de Vereadores, do IPTU, que gerou toda essa celeuma, a relação do Executivo com o Legislativo, ela era tranquila ou tinha pontos de tensão desde o início? O governo perdeu 2 votações seguidas para a renovação da planta do IPTU nos anos não passados. Vinha bem, mas piorou. A relação sempre foi uma relação muito difícil e ela só não foi pior porque o vice-prefeito é uma pessoa
né, de muito diálogo, e o próprio PP tentou de muitas formas, né, conduzir por ter também o vice-prefeito ali. Eu vou citar aqui para vocês, não deve ficar longe do que eu vou contar aqui, quantas vezes o prefeito agrediu os vereadores, chamando de nomes até que eu não vou nem poder repetir, entendeu? Numa manifestação, num evento, entendeu? Isso no início do governo foi muito complicado. E daí as derrotas. E todos, houve um líder, quem era o líder? O vereador Cláudio Janta. Depois foi o Moisés, agora é o Mauro Pinheiro. Houve sempre uma tentativa do legislativo administrar o executivo, um bom relacionamento, mais por parte do legislativo do que por parte do executivo. Todos os vereadores se empenharam, mas chegou um momento em que perderam a paciência. E vários vereadores subiam na tribuna e diziam que não iam aceitar esse tipo de tratamento. Agora, é um outro capítulo, né? Nós estamos vivendo uma situação inusitada, porque não vem do prefeito agora. Vocês viram que o prefeito agrediu os vereadores na questão do IPTU? Eu ia falar isso agora aqui. Ele está no modelo paz e amor, beijinho e querido, entendeu? Agora quem ataca é o líder do governo. Quem ataca... Mas daí essa agressividade não parece ter sido terceirizada pelo líder mas do governo? não tenha dúvida nenhuma. Vamos preservar o prefeito e vamos fazer com que o líder do governo seja a nossa voz crítica aos que se colocam como independentes. É muito estranho. Todo mundo está falando, inclusive, isso, né? Que é uma... A lógica? A lógica leva a crer que as pessoas foram destacadas para atacar porque o prefeito está vivendo um momento de paz e amor, entendeu? E aí o que a gente vai fazer? Né? Só que o líder do governo ele está lá dentro, ele está no plenário, ele participa, ele é vereador. Aí o confronto quase que é permanente. Mateus. Outro motivo de polêmica, eu gosto de falar sobre as polêmicas, né, presidente? Eu tô vendo. O prefeito Marquesan, recentemente, acho que foi na semana passada, e isso deu uma repercussão muito grande na imprensa, em uma fala, após um evento, ele até comentou sobre a situação entre o PP e o PSDB, e ele disse que agora teria um avanço, porque há 2 a 3 semanas o PP era oposição, e agora, se for independente, poderia ser um avanço. A senhora considera que o PP chegou a ser mesmo essa oposição que o prefeito está dizendo, ou em momento algum, para a senhora, isso não existe? Existe uma tabela que o Jornal do Comércio divulgou, uma pena que eu não trouxe essa tabela, que prova que os progressistas votaram em mais de 90% dos projetos do Executivo. Procure isso na internet, vai encontrar. Está ali, todas as votações. E, ora, quem é oposição não vota mais de 90% dos projetos com o governo. Tá? Então, isso é uma mentira. Agora, o que aconteceu ali, eu me lembro dessa frase, quando o prefeito falou esta frase, parece que ele usou assim, então melhorou, porque antes eles eram oposição e agora eles viraram independentes. Foi uma coisa assim... Eu tenho a frase aqui. Pode repetir. Teremos um avanço. Há 2, 3 semanas o PP era oposição. Se ele virar independente, vai ser melhor. A frase do prefeito. Exatamente. Eu nunca tinha visto um prefeito abrindo mão de aliados. Não, é incrível. Ninguém acredita nisso. Não precisa ficar junto conosco. Eu até já vi. É uma coisa estranha. Mas prefeitos que tinham 80% de aprovação. Aí ele pode se dar o luxo, né? Não. Parece que não é. Segundo a pesquisa do Métodos, parece que não é é base. E a pessoa desconsidera o legislativo. Quer dizer, tu conhece algum executivo que não precisa do legislativo? Não existe isso. Agora, essa frase, eu te diria o seguinte, como é que eu interpretei ela, na minha opinião? Falo por mim aqui. Bom, os progressistas, a executiva, deu a oportunidade ao prefeito. Sabe por que essa frase veio? Porque foi feita uma pergunta para o prefeito. A fala do vereador Mauro Pinheiro, líder do governo, ao agredir a presidente da Câmara, que é progressista, e o presidente da CCJ, que é progressista, da Comissão de Constituição e Justiça, ela é endossada pelo prefeito? Ele está falando pelo prefeito? O que ele respondeu? Ele não respondeu, ele respondeu essa frase. Essa frase. E aí, qual é a conclusão que eu chego? Foi dada a oportunidade
Para o prefeito dizer, não, eu não falei isso. Azeitar a Entendeu? situação, colocar panos quentes. Essa pergunta teve só um objetivo. Tá? Nós estamos aqui querendo, né? Mas ele não encarou assim. Ele saiu no descaso, Ele nos foi tirado Ele desejos. não tem dançar, disposição para mas convergência. A maior prova que ele não tem essa disposição, tá, para administrar, né, para acertar, para arrumar a situação com o PP, foi essa frase. Tá, que foi dada a ele a oportunidade de dizer, não, o Mauro, líder do governo, não falou por mim. Mas, pelo contrário, ele defendeu, e depois ele parece que falou, não, que o Mauro é uma pessoa, né? Ele fez lá alguns elogios, tá, e nós queríamos só dar a oportunidade para ele que ele dissesse. Que nem às vezes tu está numa discussão, tu diz, não, eu acabei de dizer aqui para ti, eu falo por mim. Não falo pelo meu partido o que eu achei desta frase. Isso é comum a pessoa dizer. Não tira pedaço de ninguém, né? Mas ele não quis, ele pelo contrário. E nesse momento, depois que ele disse essa frase, todo o partido se declarou independente. Porque até ali eram 4 vereadores. Tá? Aí a executiva e o diretório se declararam independentes. Hoje nós somos um partido independente. É claro que nós não podemos... não existe essa compreensão, ele tem dificuldade de compreender, inclusive, porque o PP não é... Tem que decidir se vai ficar no governo ou não vai ficar, eu já ouvi também uma frase dessa. Não existe isso. Vou te dizer porque uma chapa majoritária, tá, não é composto, não é de uma pessoa. É que nem um casamento, conhece algum casamento de um? Não existe. Tá? Então essa história de dizer, o PP tem que decidir se ele vai ficar no governo, não, nós somos governo, porque está lá o vice-prefeito foi eleito democraticamente pelo voto. Agora, claro, se não querem nos dar o tratamento devido, né, é outros 500. Mônica, deixa eu te fazer uma pergunta em relação a outros temas que são importantes, mas que se inserem no contexto da discussão toda envolvendo o IPTU, porque acabam sendo marginalizados ou acabam em segundo plano. Existem uma série de pautas fundamentais para o futuro da cidade. E é só andar pelas ruas para notar que o estado de depauperação do município é cada vez pior. Diante desta polêmica toda, não urge a necessidade de se antenar para outras situações aí que são graves e que acabam sendo escamoteadas por essa ânsia de polêmica que parece contaminar o executivo? Bom, primeiro, as atenções não estão se perdendo para assuntos que são primeiro importantes. que as atenções do executivo, as atribuições do executivo, elas são diferentes do legislativo. Né? O executivo, cabe a ele a prestar os serviços à população. Tapar buraco, atender postos de saúde, escolas. Tá? O que o legislativo faz? Ele legisla, ele fiscaliza, ele aprova. Eu não vou sair e tapar buraco, né? Não posso fazer isso. Tá? Eu não vou no posto de saúde atender. Então, são coisas completamente diferentes. Agora, nós não podemos fugir de um tema que foi jogado na Câmara. Tu quer ver um outro problema que vai dar? Eu vou cantar aqui a pedra. Plano diretor. Mencionasse uma entrevista que desse. O plano diretor está atrasado, já deveria ter chegado na Câmara. Na minha Mas opinião... é esse o aspecto da pergunta que eu estou fazendo. Na minha opinião, é em relação à posição da Câmara. 10 anos fecha, de 10 em 10 anos tu tem que votar... Mas, vereador, cadê o plano o diretor? sentido da minha pergunta é o inverso do que eu acredito que a senhora compreendeu. Não é o papel da Câmara nesta polêmica, mas sim o fato da polêmica a partir da ação do Executivo ou dos seus representantes dentro da Câmara, tratando de um assunto quando outros tantos são importantes e que acabam sendo colocados em segundo plano. É que a impressão... Como esse que a senhora menciona, do plano diretor, que é fundamental, porque, afinal de contas, é a vivência do Exatamente, e o plano diretor, ele é a vivência, é tão claro isso, que nós estamos atravessando, todos nós, um problema muito grande de mobilidade. Vocês já viram como é que é para chegar num lugar? Tu entendeu? Eu moro lá perto do IPA, né? Casimiro de Abreu, lá no alto. Para mim chegar na Câmara, eu demoro, por vezes, 45 minutos, entendeu? Então, assim, nós temos coisas graves, urgentes para atender. Agora, todo o foco está no IPTU.
A própria LDO, né, o prefeito tem até o dia 20 para encaminhar, hoje é dia Exatamente, 13, né? tá? Já Então, deveria estar na são Câmara. coisas... Aí apresenta a LDO de última hora e pede regime de urgência para votação com pouco debate, atravancado e atrapalhado. Eu nunca vi algo assim na minha vida. A senhora, eu sei que a senhora é do Legislativo, né? E essa pergunta talvez ela te dissesse mais respeito ao Executivo. Mas eu queria a sua visão como um dos 3 poderes, né, aqui. A senhora não acha que o Executivo insistindo nessa pauta do IPTU, e aí eu vou dar o outro lado, como eu trabalho com as pesquisas, eu converso com as pessoas, para as pessoas esse é um assunto morto já. Sim, já foi votado. Eu estou ferrado, eu vou dizer como que eles dizem, é isso aí, né, nos grupos qualitativos. Popular, né? Eu estou ferrado, ou ano que vem, ou no outro, eu vou pagar mais, né, o que a população diz de uma maneira geral. Só que eu não estou vendo mais nada. Palavras das pessoas. A cidade está parada. O que vai ser feito? Mas desde quando ela está parada? Eles dizem que desde a última eleição, que eles não enxergam que houve uma série de promessas, que houve uma campanha então ela não parou linda, maravilhosa, entendeu? E que a administração não casou com isso. Eu sei que não é uma atribuição da Câmara de Vereadores isso, mas a população ela acaba misturando todos os políticos e dizendo o seguinte: sim, é claro. Nós queremos serviços e os políticos são eleitos para nos entregarem esses serviços, todos eles, não só tapar buraco, mas uma série de outras coisas. E a população está... Tem obra da Copa que ainda não foi concluída. Esse é um tema, a população está indignada, não existe outra palavra para dizer, ela tá raivosa, passou de indignação. É uma coisa que extrapola. Porque ela paga e não vê nada. E o prefeito do ser bom ou ser ruim, aqui prestador de serviço. Tá passando, já passou, já está muito além disso. Sim, nós estamos Isso é terminando ruim para o daqui a sistema pouco. político todo. É bom lembrar que a gente teve mais de 40% de pessoas que não votaram no segundo turno da última eleição aqui. O número de votos brancos, nulos e abstenções foi maior do que o número de votos do candidato que ganhou a eleição. E nada indica que isso vai ser diferente na próxima eleição, até porque a gente vem perguntando isso nas pesquisas e os números se mantêm parelhos. Iguais, né? Hoje, em torno de 40% do eleitorado de Porto Alegre, em torno de 1.100.000 eleitores, está dizendo que não vai votar em ninguém. Do jeito que está a coisa, eu não vou votar em ninguém. Como é que a senhora enxerga isso, vindo de uma família de políticos, enfim, que a relação era diferente com a população, né? Hoje está tudo muito diferente. Só aproveitar para complementar aqui um aspecto que eu acho que é importante trazer, ainda relativo a essa polêmica toda. A senhora não acha que este governo é refém da pauta do IPTU? Quer dizer, transformou isso numa razão de ser. Eu não tenho dúvida. E gravita em torno do IPTU dúvida. como se o IPTU fosse a solução mágica para tudo. Para todos os problemas, e nós estamos esperando o dinheiro do IPTU para governar. Não, e caso não entre IPTU, nada foi feito porque não teve IPTU. E nada será feito porque não teve IPTU. O eleitor não aceita isso. Aqui, eu ouvi uma frase quando era guria que eu achava muito boa. É o quadro da loucura sem moldura. Entendeu? É uma coisa fora do normal. Tudo é o IPTU. O eleitor não compra esse... Tu entendeu? Mas é boa essa? 4 letrinhas mais pronunciadas de Porto Alegre. IPTU. Que já estão falando que se não for aprovado, Porto Alegre vai perder quase 70 milhões de investimento, né? E botando a culpa, de certa forma, nos vereadores. Mas aí me parece um certo grau de terrorismo político. Né? Mas é que tem... Se vocês não fizerem, vai acontecer isso. Exatamente. Tem uma outra coisa também. Aqui eu falo com tranquilidade, sou jornalista. Nós temos colegas que fazem um terrorismo, né? Não, a culpa é porque não vai ter dinheiro, não vai ter serviço. Não. Só um pouquinho. Tá? Porto Alegre vem assim desde o início desta gestão. Não vem bem. Tá? Eu estou enganado, a receita de Porto Alegre é 7 bilhões, não é? 70 milhões, nós estamos falando de 1% da arrecadação. A Câmara, por exemplo, vamos falar da Câmara de Vereadores. A Câmara, na gestão do vereador Walter Nagelstein, o ano passado, doou, não devolveu, porque é um dinheiro da Câmara, se não me falha a memória, 35 milhões. Metade desse valor, então. Tá? É dinheiro. Tá? É muito dinheiro. É muito dinheiro. Este ano, eu já poderia também, eu acho que se eu fizer uma conta, eu já tenho
para passar, doar para... Agora, aí tu pede, coloca em buraco, ou, nas escolas, ou... é um direito que a gente tem. Tá? A Câmara faz a sua parte, os vereadores economizam, eles têm um mandato, eles têm gabinetes enxutos. O sistema... E o Executivo não está fazendo sua da parte tecnologia... Não, eu não sei porque eu não estou lá, né? Mas nós estamos... Mas é parte da até função então, da Câmara fiscalizar. Sim, mas claro. Eu não estou lá em cada secretaria, não sei quando me chega uma aberração, né? Mas nós estamos fazendo essa doação para ajudar todos os anos. O vereador Castro Gildo foi presidente, 2 anos seguidos fez devolução, o vereador Walter fez doação, não é devolução, não gosto da palavra, para ajudar, né, o Executivo. Então, a Câmara faz a sua parte. Agora, o que fica muito difícil numa relação é a gente controlar essa ânsia desesperada de brigar por um único projeto, tu entendeu? E tem o problema do desmando. A cultura do desmando, que parece que está inoculada dentro da administração municipal. Quer dizer, eu mando e desmando. E tem que obedecer. E bato na mesa. É muito complicado, né? E não é assim que funciona. A relação institucional de 2 poderes ela tem que ser feita de forma harmônica, cedendo de uma parte, né? Concedendo de outra. É assim que funciona. E outra coisa também que eu quero te dizer. Não adianta ter essa postura depois de ser derrotado ou ter dificuldades na Câmara e responsabilizar os outros pela sua incapacidade de manter um diálogo mínimo. E cada vereador ali tem a sua convicção, a sua forma de entender, de trabalhar. Nós não podemos patrolar os vereadores, nós não podemos, então não fez como eu quero, não está correto, entendeu? Não é por aí. Eu venho de uma época da política onde os políticos debatiam, eles tinham debates e embates inflamados na tribuna de forma respeitosa. Tá? O que a gente vê hoje é assim, beira a baixaria. A baixaria, entendeu? Não pode, isso não pode acontecer. Aí depois, por que nós temos um número... é acanhada a participação feminina na política. São 36 vereadores. Quantas vereadoras tem na Câmara? Agora, nesse momento, entrou a Cláudia, porque faleceu o Tarcísio, então entrou a Cláudia Araújo. Tem a Karen Santos, que é do PSOL, tem a Lourdes, que é do MDB, tá? E eu, 4 vereadores, 36 no total. Sendo 52% do eleitorado, em média. Exatamente. O maior número de eleitores não é as mulheres? Eu não tenho o número atual, mas há uns anos atrás, Porto Alegre tinha 100 mil mulheres a mais do que homens. Então, mulher não está votando em mulher. Esse sim é um dado complicado. Nós vamos fazer um intervalo. Vamos? Nós temos que fazer, depois vamos fazer só um intervalo, depois nós voltamos na sequência para falar de outros assuntos relativos à nossa cidade aqui de Porto Alegre, capital do estado do Rio Grande do Sul. Hoje estamos recebendo a vereadora Mônica Leal, presidente do Legislativo Municipal. Já retornamos. Estamos de volta aqui na RDC TV, Cruzando as Conversas, um oferecimento de Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. No programa de hoje, estamos recebendo a vereadora Mônica Leal, presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, que está falando aqui no nosso programa sobre as polêmicas, sobre as votações nesse segundo semestre, que é o último semestre em que a Mônica Leal comanda o Legislativo. A sua passagem aí já está indo para o seu encerramento, mas ainda tem um certo tempo até a conclusão. Participam desta entrevista também o Jefferson Jacques, que é diretor sócio do Instituto Métodos, e o Matheus Leal, que é jornalista e produtor aqui na RDC TV. Vereadora, e essa história aí da peixe... Pode dizer que tu imita muito bem o Bolsonaro. Eu imito bem. Eu acho que eu imito bem. Gente, olha, é bárbaro. Tu não pode fazer no ar? Então faz. Por favor, telespectador. Você sabe que uma época eu já fui seu colega de partido, né?
Tá ok? Mas depois eu saí, foi para outro partido e agora estou no PSL. Que máximo, né? Adorei. Muito bom. Vereadora, como é que a senhora viu essa polêmica envolvendo a PGM e a licitação de 35 milhões para uma questão relativa à publicidade? Pois é, eu questionei, é interessante, não tem dinheiro, não tem dinheiro. E foi às pressas, né? Eu lá em casa, né, na casa de militar, assim, a economia de guerra corta tudo. Aprendi isso com meu pai, não tem coquetel, não tem festa, não tem nada. Se tu não tem dinheiro, tu não bota na publicidade. 35 milhões é dinheiro à beça. Muito. Tá? Então, eu posso dizer que fiquei surpresa assim, com essa questão e foi no toque de caixa, assim, rápido, né? Essas coisas sempre são muito dinâmicas, Muito rápidas. né? Pois Muito é. dinâmicas. Isso já está definido ou está sob análise? Bom, pelo que a gente sabe, a informação está vindo aqui do meu colega. Eu perguntei para ela se ela sabia se tinha isso. Olha se que isso tinha, de doido. alguma maneira, evoluído. Eu sei que também estava para ser investido esses 35 milhões em publicidade, né, nos veículos de comunicação. Agora, te confesso que não sei se já está efetivamente, né, no andamento. Muito bem, vamos esperar. Aliás, deixar bem claro aqui que o programa abre espaço para que todos os mencionados possam vir aqui no Cruzando as Conversas para comentar, participar, falar. Estão todos convidados. O prefeito eu já cansei de convidar, né, aqui para vir ao programa e também... Mas eu acho que ele está com o nenê pequeno, não vereadores. consegue vir porque o Benício dormia pouco e o prefeito, pelo que a gente vê nas redes sociais, é um bom pai. Muito bem, que bom, ótimo. Jefferson Jacques. Hoje surgiu, me mandaram alguns vídeos, enfim, algumas notícias em relação a essa PPP da iluminação. A Câmara está analisando isso de alguma maneira. Parece que são 700 milhões que serão investidos ao longo de 10 anos, ou não sei quantos anos exatamente. Mas um questionamento até de uma parte técnica da prefeitura, do pessoal que trabalha com isso, de que poderia ser feito isso com uma verba muito menor, né, se fosse feito em casa, digamos assim. A Câmara vai avaliar isso de alguma maneira? Sim, certamente, mas pelo que eu fiquei sabendo também, no fim do dia, o vereador Mauro Zacher esteve no Tribunal de Contas do Estado entregando essa questão da iluminação e justamente são questionamentos que vêm pela frente, mas eu não posso me aprofundar sobre o assunto porque eu tive conhecimento no final do dia. Tá, é um assunto novo. É novo, eu não tenho conhecimento para te falar assim, sobre isso, mas eu sei que nesse momento está em alta, né? Justamente por essa visita que o vereador Mauro Zacher fez com outros vereadores, acho que do PSOL, no Tribunal de Contas do Estado para levantar essa questão da iluminação. Matheus. Presidente, na semana passada foi aprovado em segundo turno as emendas impositivas aqui do orçamento, onde os vereadores vão passar a ter algumas emendas no orçamento, onde a prefeitura tem que destinar 0,65% para que os vereadores, então, para o nosso público que está em casa não sabe o que é emenda, destinem para onde que vai ser aplicado esse recurso. Mesmo modelo que já existe no Congresso Nacional com a Câmara de Deputados. Era isso que eu ia mencionar. Duas perguntas. A primeira, acha que isso vai acabar sendo uma moeda, uma forma do prefeito, seja ele agora o prefeito Marquesan, os próximos que virão, de ter o legislativo na mão e de cumprir ou não essas emendas? Porque a gente sabe que uma alteração na lei orgânica não passa por sanção, é a Câmara que promulga. São emendas impositivas. Tem que cumprir. Aí uma outra questão, a Porto Alegre não é a primeira capital ou cidade que tem esses recursos. Tem outras que existem. Por exemplo, o Passo Fundo no interior, e que lá é uma das reclamações dos vereadores é que isso não acontece, que o prefeito não cumpre. Qual vai ser a expectativa dos parlamentares? Será que vão ser cumpridas? E segundo, o prefeito não vai usar de uma forma eu só vou cumprir se você votar comigo? Existe essa questão também pode vir a ocorrer? Deixa eu complementar a pergunta que eu acho que é importante. A senhora não acha que trazer para Porto Alegre um instrumento que é tão mal visto pela população no nível federal não é inadequado? Eu ia falar nisso, Está sendo questionado lá. Deixa eu primeiro esclarecer. A minha vida inteira... Nós queremos acabar. O povo. Deixa eu dizer para vocês, a minha vida inteira eu fui contra emendas parlamentares porque eu achava que
não era uma forma legal, né? Principalmente essa coisa de currais eleitorais que se formam, enfim. Mas nada como o tempo. Aqui em Porto Alegre, com a experiência que eu estou vivendo, através da dificuldade que a gente tem de conseguir as coisas com o prefeito e o executivo, tá? Eu mudei de ideia, porque eu ando em Porto Alegre, eu sei muitas vezes as necessidades de determinadas regiões, tá? E eu fico em que situação para trabalhar. Então, eu encaro, é que aí aquele Mas velho... aí acabou aquela sua fala de que não tapa mais buraco. Eu ia questionar isso. Como De certa, não tapa mais buraco? o legislativo não Agora, vai passar a com as executar? emendas, Eu, vai poder eu tapar vou poder, buraco. claro. Tá? Mas o que eu diria como exemplo? Quem mal não faz, mal não pensa. Né? Eu vejo as emendas como uma possibilidade de ajudar as comunidades. Tá? E tem pessoas que enxergam as emendas como um clientelismo. Tá? Então, nesse momento de dificuldade de relacionamento com o executivo, tá? Se eu tenho a emenda parlamentar, a emenda impositiva, tá? Na minha concepção, ela tem que ser cumprida, tá? De colocar dinheiro em determinada falha que tem, necessidade. Agora, é a forma como cada um vê. Lembrando que metade do valor deve ser destinado para a A saúde, né? Exatamente. Metade das emendas Isso já está Do valor. recurso. será votado. do recurso. Já foi votado. Por exemplo, vou te dar aqui, existe uma casa, Santa Rita de Cássia, vocês já ouviram falar, onde tem, acho que 30 e poucas crianças e adolescentes em estado vegetativo, completo vegetativo. A dona Irene é uma portuguesa que dedicou a sua vida inteira para essa casa. Ela vive de pires na mão, entendeu? Então, são crianças assim que são abandonadas, são largadas lá e que precisam de todo o cuidado, toda a ajuda. Seria uma forma de tu colocar dinheiro, né? Emenda parlamentar lá. Claro que não é. O vereador não vai pegar o dinheiro na mão e vai lá. Tu destina para aquela área. E que bom que é para a saúde, né? Essa casa Já vale para o entrar. orçamento de 2020? Sim, para 2020. Que já deveria estar na casa. Já deveria estar. É a questão. E eu gostaria de saber como é que é a sua avaliação em relação a esse projeto que ainda não chegou, que é o de reforma da legislação do... Puxa, me fugiu agora a palavra. A revisão do plano diretor. Ah, sim, sim. A senhora mencionou o que eu atraso no mencionei. projeto. Não foi a primeira vez que a senhora falou disso. Não, Já não falou foi. em outras ocasiões. Eu acho que eu Inclusive, fui a primeira a puxar esse entrevistei, assunto. Eu lhe entrevistei já faz uns 2 meses. A senhora mencionou a Falei. ausência aí da discussão do projeto. Ele já deveria ter chegado, na minha opinião, porque nós... E daí, ao mesmo tempo, nesse final de semana, nesse início de semana, o prefeito estava junto com o Jaime Lerner E falou. e falou sobre a revitalização da orla e projetos que o público pode considerar eventualmente até faraônicos. Não está na hora de se focar no real e não no eu penso... irreal ou no difícil. Eu tenho uma... Roda gigante. Eu tenho uma ideia diferente. A Londres do sul do Brasil. Nós temos que trabalhar com a necessidade das comunidades, da população, saneamento, enfim, uma série de questões básicas necessárias. Isso, primeira coisa. Agora, plano diretor, ele precisa chegar na Câmara com tempo hábil para se discutir, para se debater, porque nós vamos tratar da vida de uma cidade. De 10 em 10 anos se faz isso. E até agora ele não chegou. Tem anúncio que vai chegar, mas que tempo nós vamos ter? Tudo no afogadilho, por que isso? Seria interessante trazer pessoas como arquitetos, engenheiros, debater esta questão profundamente. É algo que eu tenho falado, mas... Lembrando que a gente está próximo do ano eleitoral e alguns trabalhos da Câmara Tem um prazo, ficam impedidos, né? Se não me engano, 2020 fecha 10 anos, então já deveria estar na Câmara. Sim.
Começa É o prazo de revisão, se eu não me engano. É. Né? Tem alguma promessa de data ou não há informação alguma Eu disso? comecei a ouvir essa semana que o prefeito estava tratando, o executivo, mas só ouvi assim, umas conversas, eu não sei te dizer exatamente quando chega, quando vem, enfim, eu acho que está mais do que na hora. Luiz Carlos manda uma mensagem. O prefeito é um ditador. Olha o que ele fez na rua João Alfredo. Tornou intrafegável para caminhões de ônibus. Vai provocar um ajuntamento de desocupados, pior que já existe. O custo da obra é de 6 milhões. João Alfredo, ali na Cidade Baixa. É o que ele menciona aqui, o Luiz Carlos. Luiz Carlos Lunx, ele disse que tem respeito pela vereadora. Não, obrigada. Talvez seja o caso de se observar ali o que está acontecendo ali vou na anotar, região. João Alfredo, já vou anotar para mim. João Alfredo. Tá. Vereadora, Oi. tirando um pouco de presidente da Câmara e lhe colocando mais como parlamentar do PP. Que eu né? adoro. Que é o que a senhora menos consegue fazer hoje. Esse ano tá difícil. Mas a senhora é uma parlamentar há bastante tempo, já 12 anos, né? 3 mandatos. Não dá para fugir que o ano que vem a gente tem eleição, né? Passando IPTU, não passando IPTU, não adianta. O eleitor vai olhar para Porto Alegre, olhar para o seu voto, olhar para o que ele acha que a cidade avançou ou não avançou, regrediu, enfim, e vai tomar uma decisão lá na frente, né? Óbvio, ninguém sabe ainda quem serão os candidatos, etc. Quando houve a vitória lá atrás da chapa PSDB-PP, obviamente que os partidos ficaram muito felizes com a vitória e a perspectiva de poder e governo e tudo mais, né? Olhando agora para trás, a gente vê que talvez não tenha sido exatamente como... O casamento não tenha sido exatamente como foi prometido no noivado. Eu falo por mim, nós erramos. Não deviam ter se aliado ao Eu PSDB? falo por mim, não falo pelo tinha partido. essa posição? Eu tenho agora a posição que nós erramos muito em ter fechado com o PSDB na cidade de Porto Alegre. Porque Em virtude do prefeito? Porque Não, o PP e o PSDB por uma costumam ser razão muito aliados aqui no simples. Estado. Tá? Se tem uma coisa que tem que existir em política é palavra. Sem palavra tu não vai a lugar nenhum. Tudo que um político tem é credibilidade. Tá, mas quem é que não cumpriu a palavra? O PSDB, o prefeito Marquesan, isso eu digo com a maior tranquilidade. Eu participei de todas as reuniões. Não foi cumprido. Não, o acordo foi muito simples. Nós queremos fazer parte do governo, falar, decidir, opinar, trabalhar em projetos, construir junto. Nós não somos chamados para nada, nunca. Não aconteceu isso. Nunca. Não. Nem no início. Não aconteceu, não, porque sabe como é que era no início? Vai lá, fala com o prefeito. Vamos aqui, vou dar um exemplo. Existe um decreto na cidade de Porto Alegre, que de 10 anos da época, acho que do Fortunati, que não pode ter novas bancas de revistas, de jornais, de floristas. Eu fui em inúmeros partes do governo, secretaria, falei com o secretário, troca secretário, entra secretário, tu vai e fala, até com o prefeito eu falei, para terminar com esse decreto, nós estamos vivendo um desemprego, nós precisamos ajudar o pequeno empreendedor, nós não podemos mandar esse pessoal para a rua, entendeu? Dormir na rua, ele tem que trabalhar. Nós vamos a Buenos Aires, tu vê bancas de floristas, de revistas, tu pode vender pilha, tudo que tu quiser, entendeu? É necessário, a gente tem que investir no pequeno empreendedor. Mas não consegui nada. Tem lá vários pedidos meus, reunião, projeto, nunca consegui. Vocês estavam, ou seja, suplicando atenção no início do Para governo. te ter uma ideia, de todas as formas, a gente tenta falar, tu entendeu? Com o executivo, com o prefeito, mas não se consegue avançar. Mesmo tendo o vice-prefeito ali, tão junto Mesmo tendo vice-prefeito. do centro do poder, enfim. Na minha opinião, sempre na minha, porque eu não falo em nome do partido, tá? Se eu fosse, por exemplo, vice-prefeito, eu teria tido uma conduta mais firme com algumas coisas. O Paim tem um perfil muito conciliador. Já é mais do enfrentamento. Exatamente. É interessante que falavam lá no início. Mas talvez ele tenha... E talvez desse certo por não serem dois
próximos. bicudos, né? Pois como se é, diz mas é até que às no vezes partido. um não respeita, um lado não Pois respeita é. o outro, porque o outro, ou então um lado encara que aquele que é o conciliador, que é né, a pessoa mais tranquila, né, pode ficar assim mesmo e eu vou, né, Se dar as aproveita do regras fato todo aqui. ser Isso conciliador. acontece. Né? Eu nunca vi um temperamento tão difícil de um governante da minha vida, isso que eu já trabalhei com a Ieda, que todo mundo dizia, a governadora Ieda, é difícil. Quero te dizer que a Ieda tinha um temperamento difícil, mas ela dava completa autonomia para os seus secretários. Eu fui secretária da cultura dela, tá? E tive completa autonomia. Nunca me incomodei. Entretanto, a ex-governadora Ieda teve vários atritos com o prefeito Nelson Marquesan. Pois é, eles são do mesmo partido. Mas não, são de É. polos opostos. Mas ali, lá no começo, quando o Marquesan assumiu, já teve um primeiro problema, que era o presidente do partido dele. Como era o presidente de Porto Alegre, como é? Mauro Jacob. Exatamente. E ele saiu, foi o primeiro que saiu em fevereiro, eu acho. Marquesan assumiu em janeiro, ele saiu em fevereiro. Por discordância. né? Discordância também. Eu quero aproveitar lá, o gancho do Jefferson, que eu também quero questionar a vereadora Mônica agora, sobre 2020, eleições. Com tudo isso que está acontecendo dentro do PP, com a relação do PSDB, qual é a sua perspectiva para a eleição do ano que vem sobre a aliança e quais seus Não problemas? vai manter aliança De com maneira o PSDB? alguma com o PSDB. E o maneira PSL? alguma. Não, de maneira alguma. Tá, mas essa posição é consolidada dentro do PP? A única coisa certa é consolidar. A única coisa certa é não fazer aliança E o com que o PSDB. vice-prefeito diz disso? Ele também Não, concorda? eu não perguntei para o Paim, mas ele não tem, não pode ter, né? Só ele tem que mandar para um tratamento psicológico, uma pessoa que só um pouquinho. Se o Paim, não sei nem se é o Paim o candidato, mas seja quem for, quiser fazer uma aliança com o prefeito Marquesan, nós temos que pedir um atendimento de emergência psiquiátrica, porque A senhora acha que, tudo agora olhando para o ano que vem, né? Nós teremos eleições, não só para prefeito, como para vereador Sim. também. A senhora acha que esse problema, vamos chamar de problema, essas escaramuças que estão acontecendo agora, que se agudizaram, né? A senhora disse que desde o início a coisa não sempre era... foi difícil, né? Não Agora, era um mar de rosas, mas agora é. agudizou. Talvez tivesse sido melhor para o PP se isso tivesse acontecido lá atrás e houvesse essa cisão. Será que essa prolongamento da união não pode prejudicar o PP até numa candidatura, sendo Não. Paim ou não Paim? O fato de Eu estar tão próximo vou te dizer uma coisa da que eu administração tenho- e o eleitor está dando uma nota tão baixa, uma avaliação tão negativa da administração. Eu tenho plena convicção que as pessoas hoje em dia não votam mais em partido. As pessoas, e tu é justamente da área da pesquisa, eu fiz meu pós-graduação Não, em isso é um ciência fato. política. Isso é um fato. É um fato, nada mais que comprovado. As pessoas votam não na sigla, na pessoa. Sim. Tá? Eu me referi especificamente ao caso do Paim, caso ele seja o candidato. Assim, ele não pode ser prejudicado por estar ao lado do prefeito. E levar essa carga, né, de estar ao lado do... No caso da... Com a aprovação que o método traz do prefeito, qualquer nome associado a ele me parece, de alguma maneira, Já tu vai falar sobre isso. Eu até queria dizer, semana passada eu estava falando com um amigo de Brasília, que é cientista político, e ele me disse que teve acesso a uma pesquisa aqui de Porto Alegre, que eu nem sabia que tinha acontecido, e que embasava exatamente os nossos números lá de maio, né? Que a outra avaliação pesquisa, no caso. está muito negativa a avaliação da administração municipal, né? Que a aprovação seria menor. O governo Marquesan está Sim, muito sim, baixo. A administração municipal de Deu Porto pra ver, Alegre, circula- sem citar aliás, nome de Audi, sim, que a avaliação era menor do que 10%. Ele falou, é muito difícil, a avaliação é menor do que 10%. É bem... Na nossa lá dizia que a rejeição era de 86%, né? Então, teve essa pesquisa, é verdade. nós comentamos aqui, fizemos um programa analisando a situação, quadro, inclusive. é um quadro muito desafiador. Eu estou há 18 anos nesse business de pesquisa e é um dos números mais eloquentes que a gente já viu, assim, sem sombra de dúvida. Nossa. É um desafio enorme. Bota desafio nisso. Né? Sem sombra de dúvida, então, o PP não se alia Não, com o não. PSDB. A senhora, vendo a situação de momento, acha que o prefeito vai encarar uma reeleição?
Eu não falei nunca com o prefeito sobre reeleição. A senhora já falou sobre algum assunto com o prefeito? Eu ia perguntar exatamente isso. Não, mas vou dizer para vocês que Presidentes de poderes, eles têm que falar. Quando se encontram ali no momento. Na semana passada mesmo, nós nos encontramos num evento e os dois foram muito educados, não teve problema nenhum. O nosso problema é político. Não pessoal. Né? Não é pessoal. Sim, tá? tem que saber separar. Verdade. isso, Tem que claro. saber separar. Tanto que eu elogiei como São pai coisas aqui. diferentes. É completamente diferente. O modelo do Marquesan político não fecha com o meu modelo, de forma alguma. Né? Eu sou uma pessoa extremamente em que pese, às vezes já pensem o contrário, né? Que eu que sou a durona, eu sou extremamente democrático, sou presidente de uma Câmara onde muitas vezes vem a esquerda, pede as coisas e as pessoas ficam achando, não vou deixar fazer. Não, todo mundo tem o mesmo tratamento. Até porque tu é a líder Exatamente. de um poder né? que tem que ser, não plural e existe- isenta. Eu não fecho com esse modelo político do prefeito. Não quero. Tá? E nós não vamos, de maneira alguma, fazer uma chapa. Não existe Novamente. possibilidade. Não. Entretanto, no marquesômetro, Essa é boa. no marquesômetro, Temos um índice. Beto, tu consegue filmar aqui? Tem um índice que é um índice de, digamos, aprovação de projetos oriundos do governo e com isso se faz essa estatística de quem vota mais não e quem vota mais sim. A vereadora Mônica Leal tem 94,73% na porcentagem do marquesômetro. Então ela é marquesista. Votasse 94%. E ele disse que nós éramos a favor dos oposição. projetos. Agora Só veja está como atrás dos vereadores que votam 100% com o governo. Para te ter uma ideia. E agora como é injusta as frases que ele usa, né, contra Só o governo. para contabilizar aqui, 18 votos sim, 1 voto não, no caso. Segundo o que consta De aqui projetos vindos do Executivo. Vê? projetos vindos do Executivo. E nós éramos oposição. E Agora agora são nós somos independentes. independentes, ficou melhor. Como é que a oposição vai votar quanto disse? 94% nos projetos do Executivo? Então, é de uma irresponsabilidade e uma agressão que a gente não pode aceitar, tu entendeu? Porque tá aí, ó, contra números ninguém pode dizer nada. Né? Muito bem. Nós vamos nos encaminhando para o fim do programa. Passou rápido! Muito Gostaria bom. de lhe agradecer a eu vinda que aqui. agradeço. Já estávamos em negociação para que a senhora viesse. Eu para até falar. peço desculpas por não ter vindo antes, mas realmente eu quero confessar aqui uma coisa para vocês. Eu só sei a hora que eu saio de casa. Eu nunca sei a hora que eu chego em casa. Tamanho são os acúmulos de tarefas, né, como presidente da Câmara, como vereadora, também como jornalista, que a gente funciona muito. E até te conto aqui que o meu marido já me anunciou que na próxima vida ele vai perguntar se a pessoa é política. Se for política, ele não vai casar. Um político diz que é uma coisa impressionante para quem está do lado. Vereadora, muito obrigado pela Eu sua agradeço. presença. Também eu gostaria de agradecer ao Jefferson. Obrigado por Obrigado. ter vindo Eu acho que tem que dizer isso, que a vereadora Mônica é uma das representantes políticas mais sinceras, porque a gente fez várias perguntas aqui muito angulares para ela. Isso aí. E ela isso aí. não negaciou. Não Que nem fugiu. se diz lá em Santa Não, Maria. Ela não. eu gosto muito Ela é disso. muito sincera. É. E isso é uma característica muito valiosa hoje em Que dia. bom, obrigada. Mas esse é o meu perfil e assim eu sou também muito respeitosa e cuidadosa, mesmo sendo sincera e franca, espontânea. Matheus, muito obrigado também pela sua presença. Obrigado, Macalossi. Obrigado, vereadora. Foi um prazer te conhecer hoje. Pena que tu não é meu parente. Não somos parentes, vamos deixar claro isso, Não né? é meu parente, mas tem uma coisa. Toda pessoa que tem Leal no sobrenome tem a obrigação de votar em mim. Boa, hein? Como boa política, Já a ganhou um vereadora voto. não perdeu a oportunidade. De pedir o voto. Muito bem. Vereadora, novamente agradeço. Obrigada. Parabéns pelo trabalho lá na Câmara. Estaremos sempre acompanhando. E eu quero ressaltar aqui o espaço que cedemos, caso tenha interesse, e vamos convidar para vir o vereador Mauro Pinheiro, que é o líder do governo, o prefeito Nelson Marquesan, que eu não vou cansar de convidar, e também o vereador Walter Neigelstein, que também foi mencionado. Todos têm espaço aqui para o programa. Aliás, não faz muito tempo nós fizemos uma entrevista com o vereador Walter Neigelstein e continuaremos fazendo
dentro aí do espírito do programa de pluralidade de ideias e de espaço para todos. Obrigado, vereadora. Obrigado, Jefferson. Obrigado, Matheus. Boa noite a todos. Voltamos amanhã a partir das 22 horas. Muito bom. Cruzando as conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos, a evolução dos metais.